O Sincerão deu uma flopada nessa estreia ou ele promete alguma coisa que a gente ainda não viu? Se foi pro que o Boninho pensou, o Sincerão funcionou. Deixou um desconforto aqui e ali. A Vanessa com V rezava logo para acabar porque ela sentia a energia pesadona no ar. E os outros ali riam e até nem se sentiam tão atacados assim. Eu tenho uma leve impressão de que uma treta pela TV acaba nem sendo tão grave, porque a iluminação correta valoriza a pessoa e você até esquece o que a pessoa diz. Pelo menos foi o que fizeram a Yasmin Brunet e a Vanessa com W. Elas disseram que a imagem do Sincerão, a iluminação usada, valorizava a beleza deles pela luz correta. Por outro lado, o Sincerão conseguiu atingir o objetivo de, pelo menos para uma pessoa, saber usar aquilo para se dar bem. O Nizam, para mim, é o mais inteligente e o mais esperto, porque ele soube usar tudo que ele tinha disponível e conseguiu, inclusive, virar a mesa e fazer os outros se sentirem culpados por terem pensado mal dele. O Nizam é um craque do jogo, vamos ser sinceros. E tudo porque o Davi deu espaço para isso. Agora, se tem uma coisa que ninguém ainda tinha observado sobre ele e todos na casa perceberam de uma vez só, é que o ponto fraco do Davi é justamente dizerem que ele não é homem. O Davi é interessante como personagem do BBB. O cara que tá só pro jogo, mas que não tá olhando para as nuances dele. Isso também mexe com muita coisa e muda muita coisa também. E isso não tem nada a ver com as pessoas terem estudado ou não educação formal. O Nizam disse que ele não tem nenhuma faculdade, mal terminou a escola e que ele não estudou e nem teve tempo para isso. Aí o Davi também disse que não teve tanto acesso à educação formal. Agora, saber observar nuances e detalhes não tem nada a ver com educação formal. Tem a ver com atenção, saber olhar nos detalhes. Tem um ditado que diz que o diabo mora nos detalhes. Aliás, é por isso que a gente faz esses resumos com tantos detalhes aqui para vocês, porque é nos detalhes que a gente entende como algo grande aconteceu e que apenas esse detalhezinho poderia tornar tudo diferente. Isso aí o Nizam sabe e domina muito bem, porque ele conseguiu fazer os outros pedirem desculpas para ele. E isso é um mérito do rapaz. Ninguém sabe fazer isso melhor do que ele. Nem o Davi conseguiu essa proeza. Resta saber agora se o Nizam vai conseguir sustentar isso, né? Esse aí é o grande detalhe que ele também vai precisar pensar. O Sincerão em si flopou. O Tadeu quis fazer parecer que era algo bom, mas poderia ser melhor se eles simplesmente gravassem um jogo da discórdia como é na Fazenda. Querem uma ideia? Chama esse povo numa tarde de domingo que não acontece absolutamente nada no BBB e manda esse povo lá pro gramado e faz uma discórdia com eles, grava isso, edita e passa no programa de segunda-feira. Já que estão copiando mesmo a Fazenda, talvez faria até bem pro BBB ter um jogo da discórdia editado e a gente vendo na Globoplay ao vivo. Agora vamos dar uma chance pro Sincerão. Foi o primeiro, o Boninho nem sabia onde isso ia dar. Ele só prometeu que eles iam expor os colegas e fazer a discussão aumentar. Mas o after não rolou. Dá pra melhorar isso, né? Mas uma vez que é isso que a gente vai ter pelas próximas 13 semanas, vamos ver o lado bom do Sincerão. Quem souber tirar proveito dele vai se dar muito bem, especialmente os emparedados. Enquanto que pra Bia foi muito bom o Sincerão, pro Pisani nem tanto. Mas isso eu te expliquei nessa live aqui, ó. Vai lá conferir o porquê. Aqui nesse vídeo a gente vai te falar o que veio depois do Sincerão. E o Pisani pediu pra falar com o Davi depois que tudo acabou. E a Vanessa com V ficou desesperada em saber que as pessoas não são aquilo que elas dizem que são. Eu tenho uma pena dessa moça, sinceramente. Ela parece ser imatura demais ou espiritualizada demais para não conseguir lidar com a mais humana de todas as características que uma pessoa pode ter:
a falsidade. Ela disse que o Davi tá fora de controle e o Bila disse que o Davi baixou a voz quando o Pisani meteu a briga entre ele e o Nizam no meio e acabou falando a palavra viado. O Pisani não falou desse jeito no Sincerão. Aí o Nizam disse que a Vanessa e o Bila têm um termômetro melhor que o dele para avaliar como o Davi se saiu no Sincerão. E a Vanessa só soube dizer que o Davi tá fora de controle e que a Bia atacou o Buda gratuitamente. Ô Vanessa, é assim que um reality show funciona mesmo, viu? A dinâmica é essa, é para apontar essas coisas. Você é obrigado a apontar, goste ou não. Aí você tem dois caminhos a tomar. Ou você aproveita a chance para se promover, ou você transparece que você é uma planta. Se não tá rolando assim, para que então estar lá dentro? Por que você está aí dentro? Ali na sala, a Isabelle tomou as dores do Davi e disse que as pessoas querem desestabilizá-lo. O Vinícius chamou ele de carro sem freio. Isabelle, inclusive, disse que Davi nem cama tinha. Aí o Vini disse que então era só o Davi ter gritado que eles iam arrumar uma cama para ele. Aí a Isabelle foi lá e deu um cala-boca no Vini. Ela disse que ninguém ali é melhor do que ninguém e que os homens da casa não foram conversar com o Davi e que o Davi se sente sozinho e que os homens lá poderiam não ficar apontando o dedo para ele o tempo todo. Ela termina essa conversa afirmando que nenhum dos homens quis falar com Davi ou dar uma chance para ele conversar, para ser amigo dele e que eles não querem se envolver com Davi. Ela comparou a situação do Davi como um carro descontrolado. O Vini disse que se ele vê um carro descontrolado, a primeira coisa que ele vai fazer é sair da frente do carro para não ser atacado. E a Isabelle diz que não, que se ela vê um carro descontrolado tentando matar todo mundo, ela vai fazer o quê? Deixar isso acontecer ou dar um jeito de controlar o carro. Ela disse que ia dar um jeito de controlar o carro. E aí veio a conversa entre o Davi e o Pisani e eu vou logo avisando. O Nizam conseguiu que todos pedissem desculpa para ele, mesmo ele estando errado. O Pisani foi conversar com o Davi e disse que as coisas não são a forma como elas aconteceram, mas o posicionamento do Davi diante de tudo o que aconteceu no pós-paredão. Ele diz que o Nizam foi conversar com ele porque eles estão mais juntos. Aí o Pisani também diz que o Davi se exaltam e que se eles explodissem ali, o que ia acontecer? Um deles ia acabar sendo expulso por causa dessa explosão do Davi. Aí, como o Davi ficou exaltado, eles foram para o quarto conversar para não deixar a Vanessa com ver mais chateada. Isso porque o Pisani contou para o Nizam que o Bila não considera alguém confiável e que ele alertou o Davi sobre o Nizam. Aí eles foram lá para o quarto floresta e o Davi disse que ele começou a falar com o Pisani e que citou o nome do Bila e do Nizam e queria que eles também estivessem presentes nessa conversa. O Davi começou o relato dele dizendo que na festa de sábado, aquela lá da Ludmilla, o Bila disse pro Davi que ele não achava que o Nizam é uma pessoa confiável. O Davi contou que o Bila disse para ele ter mais malícia, visão e conhecimento de jogo e conhecimento sobre as pessoas ao redor dele. O Davi disse que quando ele soube dessa informação, ele procurou ir atrás de falar na cara do Nizam que ele não o achava confiável. E o Nizam agiu nesse pequeno detalhe aqui. Porque o Davi tomou como verdade absoluta o que o Bila disse para ele. O Davi respondeu que ele viu verdade nos olhos do Bila e que o Bila olha nos olhos quando eles conversam e que ainda apertou a mão dele em retribuição. O Bila disse que as suas desconfianças com o Nizam começaram a partir da fofoca que envolveu a Vanessa com o V. E o Nizam disse que tudo não passou de um mal entendido e que o que chegou nas outras pessoas sobre ele foi uma fanfic criada na cabeça dos outros em cima da fofoca do espelho. Aí o Davi repete que ele é homem, como se a gente não soubesse disso, né? E como se esse não fosse o ponto fraco dele. E que não é porque o Nizam tem 5 metros de altura que ele vai ter medo do Nizam e que o que vale é a palavra do Nizam. E aí ele quis saber como foi que ele foi parar no
paredão outra vez após ter voltado de outro. E ainda disse que eles não sabem o que é isso. Foi quando ele contou como ele já sabia. Ele disse que viu a Raquel sair chorando do confessionário e que ele se deu conta de que ele estaria no paredão por essa atitude dela. O Nizam explicou que a decisão tinha que ser unânime e que eles não podiam discordar. Mas se discordasse, também podia, porque o Tadeu ia obrigar eles a votarem de qualquer maneira. O Davi, então, quis saber por que todos votaram nele e o Bila disse que foi pelo jogo ou mesmo pela casa e que ele já seria votado de qualquer maneira, independente de onde veio essa ideia. Eles repetem que se não tivessem sido vetados, o Davi certamente seria o mais votado pela casa e estaria no paredão. E a forma como o Bila contou fez com que o Davi pedisse desculpas pro Nizam pela maneira como ele agiu no pós-paredão. Eu disse aqui que o Davi acreditava que o Nizam tinha articulado tudo, mas quando a gente revê as imagens, quem jogou o nome dele na roda foi o Matheus Alegrete. Só que o Matheus Alegrete não estava nessa conversa e eles nem falaram no nome dele. Aí o Davi diz que ele foi vítima por ter recebido uma informação equivocada sobre o Nizam, se referindo a Raquel, que falou que tinha sido o Nizam que pressionou ela a votar nele. Ele também diz que ele é humano e que ele também erra e que da maneira que chegou nele, sem ele ter a informação completa de como a coisa toda aconteceu, ele se descontrolou porque caiu no paredão. E o Nizam disse que ele também se sentiu humilhado pelo Davi quando o Davi disse para bater nele. E ainda disse que se sentiu ofendido por essa atitude do Davi. Aí o Davi perguntou se o Nizam também entendia o lado dele. Aí o Nizam disse que entendia sim o lado dele, mas que ele não concordava com essas atitudes. O Nizam disse que agradecia ao Davi porque agora o Davi jogou limpo com ele. Só que o Bila entrou no meio e disse que não é assim e que do mesmo jeito que isso afetou o Davi, também afetou ele. E o Davi disse que o Bila estava errado. E o Nizam diz que já que foi tudo sobre ele, como é que foi que ninguém teve a coragem de ir lá atrás dele perguntar como tinha sido a conversa? E ele disse que nem o Bila e nem o Davi tiveram a coragem de fazer isso. Aí o Bila também se desculpou com o Nizam porque achou que ele conspirava contra ele e a Vanessa com V. Aí o Nizam aconselhou o Davi a ter cuidado com a intensidade dele, porque as palavras ditas são palavras soltas e elas não voltam atrás. Aí o Davi diz que ele errou, que ele recebeu uma informação equivocada e que ele não quis trair o Bila porque ele diz que o Bila foi verdadeiro com ele. Aí o Bila disse que achou que o Davi fazia os banquetes para Xepa de forma a acabar a comida deles mais rápido. Aí o Davi diz que eles passam muita necessidade da Xepa e que ele faz isso para agradar todo mundo, para que todos consigam se alimentar sabendo que tem comida ali para eles. Aí o Bila disse que achou que isso era uma maldade e que ele não ia trocar ideia com o Davi sobre isso porque ele estava muito pilhado e que isso ia ser ruim para ele também. Foi quando o Nizam diz que ele não é uma pessoa falsa. O Nizam não só conseguiu fazer o Davi e o Bila pedirem desculpas para ele, como ainda fez as coisas saírem do modo que ele queria que saísse. O Nizam se saiu como vítima da situação. O Davi até deu um aperto de mão no Nizam. O Nizam é muito bom, gente, muito bom. Mas sejamos justos também com o rapaz, né? Não vamos colocá-lo ali no Tribunal da Inquisição. Quem começou a fofoca da Vanessa com V foi o Vinícius. Ele repassou as coisas sem dizer o contexto delas e saiu ileso, porque ninguém se ligou que foi ele que tinha contado isso pro Bila. Assim como ninguém se tocou que o Matheus Alegrete foi quem sugeriu o nome do Davi no confessionário e acabou falando pro Nizam que perguntou os votos de cada um ali. Apenas a Raquel não concordava em votar no Davi. Em outro momento, já depois dessa conversa, a Vanessa com W disse que se o Davi voltar, ela não vai mais colocar ele de novo no paredão e que não vai mais votar nele nesse momento. E ainda diz que ele prepara a comida para Xepa e que se ele voltar, as falas problemáticas dele, o Brasil perdoou e que ela não é ninguém para julgar. Pouco depois, o Nizam reuniu a galera dele e disse que ele não é homem de falar pelas costas e que se ele fosse assim, ele ia bater o botão do arregão. Mas
Mas falar do jeito que ele falou, que a menina se olha no espelho, é o quê? Falar pela frente que não é, né? E lá na academia, o Rodriguinho perguntou se o Davi é gay, porque toda hora ele vive dizendo que é homem. O Pisani disse que o Davi se autoafirma demais. Aí o Rodriguinho então pergunta se é por isso que ele é gay, porque ele se afirma tanto como homem. E a Pitel disse para eles tomarem cuidado para eles não serem homofóbicos. O Pisani disse que de onde o Davi veio, essa autoafirmação é como um escudo, é como uma proteção para ele. Lá no quarto do líder, a Raquel chorou porque todos a enxergam como uma planta e que ninguém a considera como alguém interessante para esse jogo. Ela disse que sente muita dificuldade e que ia conversar com todo mundo do mesmo jeito que ela diz ser aqui fora. Ela admite que ela demora a entender o jogo e que ainda tem que mudar muita coisa, mas mesmo que ela tente, todos vão achar ela como uma planta e sempre vai ser alvo de todo mundo. O Davi depois foi conversar com a Isabelle e disse para ela que ele é verdadeiro e que ele não quer chegar na final de outra forma. Ele diz que quer que o Brasil o veja em sua verdade. Seja como for, o Davi também precisa aprender a lidar com as nuances, porque o diabo mora nos detalhes. Lembram disso? A gente nem sempre percebe esses detalhes. A Isabelle então disse para o Davi não se sentir culpado por ter votado no Nizam em algum momento e que ele apenas fez uma leitura do jogo baseado nas coisas que ele sabia e nas informações que ele tinha, e que isso é um processo unilateral e particular. Ela também alerta que ele não tem amigos lá dentro e que qualquer deslize dele pode ser ruim para ele, mas que ele também não tá tão errado assim, porque no BBB o voto é apenas baseado no macro, às vezes nas coisas que acontecem no mesmo dia. A Isabelle também diz que o Davi já marcou a história do BBB e pede que ele não fique demonstrando a sua confiança o tempo todo e que ele pode compartilhar isso apenas com ela. E que às vezes a forma como ele fala pode soar sim como arrogância, porque as pessoas não o conhecem, mas quem o conhece sabe que ele está sendo verdadeiro e que essa é a forma dele de agir. Ela disse ainda que a vida dele já mudou e que várias marcas vão procurá-lo para trabalhar com ele e que o curso de medicina que ele tanto deseja também vai acontecer assim que ele sair do BBB. E a Isabelle tem razão. O Davi já teve a vida dele mudada. Ele atingiu 1 milhão de seguidores, conquistou uma base forte de fãs dispostos a mantê-lo no jogo. Ele vai conseguir realizar os sonhos dele e vai cursar o curso que ele tanto quer. Mas ele não pode colocar tudo isso a perder apenas porque ele tem um pavio curto. Ele precisa aprender a se controlar. E aí, quando o Pisani estava conversando com o Nizam e falando sobre outros assuntos que não tinham nada a ver com o Davi, o Rodriguinho disse que ele se segurou para não dar um chute no cu do Davi. O Rodriguinho faz por merecer, né, gente? O Rodriguinho tá ali para se queimar de graça. O Pisani também disse que ele tem pensamentos intrusivos de apertar o botão do arregão e ir embora. A Raquel também confessa que ela sente a mesma coisa. Bem que eles poderiam apertar, né, gente? Pouparia a gente de tanta germinação de planta lá dentro. Em outro momento, a Isabelle também conversa com a Giovana do Puxadinho e disse que o Davi não é uma pessoa ruim e que ela sente que tem uma pessoa muito ruim lá dentro. A Giovana e a gente, óbvio também, quis saber quem era essa pessoa tão má que a Isabela descreve. Mas ela disse que não vai falar o nome dessa pessoa e que Deus a perdoe se ela estiver errada no julgamento dela. Eu não sei quem é, mas ela descreve aí 2 pessoas. Na verdade, eu acho que ela quis falar no Nizam ou no Rodriguinho. O Nizam eu acho que não é, porque seria óbvio demais ela falar isso lá pra Giovana. Eu acho que ela se refere ao Rodriguinho, que já vem causando desconforto na casa com as suas declarações desprovidas de qualquer preocupação com a carreira dele ou qualquer sensibilidade. E por falar nele, ele disse para Beatriz manter a informação que ela tem guardada com ela e que isso nem sempre é um jogo ruim e que nem sempre falar tudo é bom no BBB. Aí as meninas já agradeceram ele por isso e disseram que gostam dele. E aí a gente já sabe o porquê que ele se mantém ali. Aí o Davi começou a se enturmar mais, ele ficou surpreso em saber que a Yasmin Brunet tem 35 anos, ele pensava inclusive que era menos, e o Pisani quis saber de onde vem tanta casca grossa
grossa que ele tem. O Davi disse que isso foi do exército, que ele serviu por 2 anos. O Pisani também disse que o Davi não demonstra fraqueza e que isso é uma característica boa. E a Isabelle diz que o Davi não demonstra os sentimentos dele para quem ele não confia. Aí depois dessa conversa do Bila com o Nizam e o Davi, ele foi levar isso pro Vinícius e diz que ele não confia no Nizam e que se o Pisani for eliminado hoje, o Nizam está mentindo e que tentou enganá-los e que se o Tadeu falar que foi pau a pau entre o Davi e o Pisani, eles vão entender que o Brasil percebeu que o Nizam é manipulador e mentiroso e que o Davi estava certo o tempo todo. O Bila também entende que se o Pisani sair, o público pode se revoltar contra a Vanessa Convê por fazer ele se sentir mal por ter confiado no Nizam. Mas olha só, quem escolheu acreditar no Nizam foi a própria Vanessa Convê. Seja lá como for, se ela foi manipulada ou não por ele, havia o outro lado da história que a Vanessa Convê simplesmente não quis saber. Inclusive, ela culpou o outro lado por seus problemas. O Vinícius disse que não gostou de ter sido chamado de planta por Bia e afirma que não a vê saindo do quarto e que por isso não vê as movimentações dele pela casa. A maior movimentação que eu vi do Vini até agora foi ele jogar a fofoca do espelho e sair ileso dela. Fora isso, eu não vejo ele fazendo muita coisa lá dentro. Então, não é só uma impressão da Beatriz, né? A Vanessa Convê também disse pro Luigi que ela vai tentar ser mais fria pro jogo e que ela não quer ser pilhada pra jogar porque ela lida melhor com tudo dessa maneira mais suave. Só que o mundo não vai parar pra Vanessa Convê entender como o jogo funciona, né? Ela disse que tá cansada e que dá pra ver isso na cara dela. Não é cansaço, mulher. É fome mesmo, viu? Eu disse que a xepa nesse ano seria muito mais dura com eles, né? Em outro momento, o Bila disse que o Davi fazer a comida da xepa e acabar tudo mais rápido era uma maldade. Aí ele disse que conversou isso com a Vanessa Convê, dizendo que se não tiver mercado na terça, vai ficar ruim. Se não tiver mercado na quarta, vai ficar osso. E na quinta, vai piorar muito mais. E eu tenho uma notícia aí pro Bila. O mercado é só depois da prova do líder na quinta-feira. E se for uma prova de resistência, o mercado só vai ser no sábado. Então, vai ter que aguentar com o que tem na xepa mesmo. A Vanessa Convê disse que ela não vai passar fome no BBB e que se for assim, ela vai apertar o botão do arregão e que ela não foi lá para isso. Aperta logo porque facilita o nosso trabalho. Aí ela se questionou se os banquetes do Davi eram de maldade ou eram uma forma de pedir desculpas e ela depois disse que ela consegue sobreviver com bem pouco, que ela não precisa de luxos. Ela ainda disse que agora ela vai ser atacada por tentar manter a calma dela e que tem certeza de que no pódio do Bila ela vai estar lá. E isso porque ela sabe que o Bila tem sentimentos por ela, né? E depois, ela ainda disse que ela tá muito cansada do BBB. Aí lá na academia, ainda na outra conversa do Bila com o Vinícius, o Bila montou o grupo ideal dele para enfrentar o jogo. Para ele, o grupo é ele, o Vini, o Rodriguinho, a Vanessa Convê, o Luigi, o Juninho e o Lucas Pisani. Ele diz que essas são as pessoas que têm o mesmo objetivo de jogo que ele, mas que ainda não tem certeza sobre a Fernanda e a Pitel, e diz ainda que o Pisani forma um trio com elas. A visão do jogo do Bila é de centavos, né? Se vocês já perceberam isso. A única coisa que ele tá certo nessa história toda é que o Nizam tá mentindo e manipulando e que vai fazer tudo de novo se precisar. O Bila diz que se o Pisani sair, ele vai ter medo de falar com a Vanessa Convê e ela surtar porque ela tá tendo muitas questões sobre quem tá falando a verdade para ela ou quem tá mentindo para ela. O Bila ainda garante, ele vai ficar muito puto se ele tiver certo e o Pisani sair. Mas ao mesmo tempo, ele também diz que não pretende forçar a barra com a Vanessa Convê e que ele vai ficar na dele porque ele já sabe que ela vai surtar se ele falar algumas coisas para ela. Em outro momento, a Beatriz disse que ela ficou surpresa com o motivo do porquê o Buda a indicou pro paredão. Porque ele foi empurrado por ela no show do Belo. Aí ela disse que ficou muito magoada
que antes do paredão, ela cantou com ele a música que ele fez pro projeto social dele lá na favela da Maré. Aí o Pisani aconselhou a Beatriz a ligar o foda-se e ser muito mais segura lá dentro do BBB. E ela prometeu que ela não vai mudar o jeito dela porque outra pessoa quer que ela mude e que ela vai continuar sendo ela mesma e falando do jeito dela e curtindo as festas do jeito dela. Eles ainda comentaram que o Rodriguinho pode desistir do programa. Apesar dele garantir que ele não vai, ele mesmo já admite que ele tá de saco cheio de tudo aquilo ali. Aí a Denisiane diz que gosta dele, que acha que ele é muito sincero, e os outros dizem a mesma coisa. Mas eles citaram que o Rodriguinho mencionou que podia apertar o botão. Mas até agora ele não fez. Mas vejam só. Pela manhã, ele ensaiou apertar o botão do arregão, só que estava vermelho. Depois, eles elogiaram o Davi e disseram que sem ele, a xepa ia ser muito mais difícil. O Davi disse que eles vão saber lidar sim com a xepa sem ele. Aí o Vini disse que se dependesse dele, a xepa seria só miojo. Aí era pouco mais de 3 horas da manhã e todos foram dormir cedo. Foi muito melhor pra gente também que conseguiu dormir mais cedo. Pela manhã, o grupo do Quarto Floresta disse que não gostou das atitudes do Bila por causa de suas desconfianças em relação ao Nizam e de ter conversado com o Davi sobre isso. O Nizam não gostou muito e disse para o Quarto Floresta que o Bila foi quem falou para o Davi que ele não era uma pessoa confiável. Aí o Pisani disse que o Bila quis usar da ingenuidade do Davi para conseguir espaço em outro grupo e se encaixar por lá. E eu nem acho que seja isso, tá? Eu só vejo que o Bila tá perdido mesmo, porque ele não sabe em quem ele pode confiar. Aí a Vanessa Convê e o Vinícius disseram que eles não se incomodam de serem chamados de plantas. O Vinícius disse que para ele é melhor ser uma planta do que ser uma cobra traiçoeira, e que se ele fosse uma cobra traiçoeira, ele seria uma naja. Será que ele seria tudo isso? Será que ele seria esse fofoqueiro todo? Eu tô louco pra descobrir. Aí a Vanessa Convê disse que se ela for uma planta, ela vai ser uma planta linda de férias. Como ela já está lá de férias, né, gente? Ela assumiu isso pro Nizam e disse ainda que se é pra ser como na Disney, ela vai agir desse jeito. Já a Fernanda e a Pitel repercutiram a história do Bila e disseram que elas não entenderam a atitude dele em falar pro Davi que ele não confiava no Nizam e que isso levou a toda essa confusão da fofoca do espelho. Aí elas chegaram à conclusão de que o Bila tá tentando se encaixar aqui e ali e que por isso ele tá atacando para todos os lados. De qualquer forma, parece mesmo que o Bila tá fazendo isso. Ele foi procurar a Vanessa Convê e disse para ela que se o Pisani sair, é um sinal de que tem alguma coisa errada com o Nizam. E sabe o que foi que ela disse? Que tá tudo bem, porque ela sabe que o Nizam não ganha o jogo. E, gente, por favor, alguém ajude essa moça. O Bila tá dizendo na cara dela que ela pode estar sendo manipulada pelo Nizam e ela disse que tá tudo bem porque ele não ganha o jogo. Gente, não se trata de vencer ou não vencer, mas se ela tá tão preocupada com a saúde mental dela, ela deveria estar preocupada de estar sendo manipulada pelo Nizam. Ela disse que se ela estiver certa, as pessoas vão estar vendo e que se estiver errada, as pessoas igualmente vão estar vendo, então que tá tudo bem para ela. Depois, o Vini contou pro Davi como a fofoca do espelho chegou até a Vanessa e admitiu que foi ele quem contou pro Bila. Ele conta que a intenção dele era fazer a Vanessa ficar ligeira e perceber as coisas, mas que deu errado porque ela ficou nervosa e agiu da maneira que ela agiu. O Davi disse que às vezes uma informação errada pode dar um grande problema e, como consequência, é o que a gente viu, tudo ali despedaçando. Aí ele reclama com o Davi que ele ficou chateado porque a Isabelle não o chamou pro cinema lá do BBB e que ele ficou o castigo do monstro com ela e que esperava que ela tivesse visto isso nele. Aí ele admite que pensou que podia rolar alguma coisa entre os dois, mas que no fundo ele já percebeu que não vai passar de uma amizade mesmo. É que você queimou a largada, Vini. Você foi lá falar mal do Davi e levar desconfiança do Davi, que é uma pessoa que ela protege. Aí o Davi disse que a Isabelle é como se fosse uma irmã para ele e que ela é sensata,
que se precisar de um conselho ela dá e que se precisar de um puxão de orelha ela também dá. A Vanessa com V, então, mudou de quarto e ficou no quarto Floresta, perto dos novos aliados. O Vini disse que ficou mesmo chateado porque a Isabelle não o chamou para comer churros no Cine BBB, porque ele queria comer churros. Depois, ele comentou com a Lady Ellen que toda essa confusão da fofoca do espelho era algo pequeno que ficou enorme. E mesmo assim, ele fechou com o quarto Floresta, mesmo discordando do Nizam, do Pisani ou do Bila. Aí a Vanessa com V reclamou que o único espaço que ela poderia ter paz na casa é a academia, mas que o quadro com os bonequinhos deles lá atrapalha sua concentração. E eu simplesmente já acho que essa menina precisa de muitos cuidados. Aí a Pitel e a Fernanda chamaram o Bila de leve trás e dizem que é feia essa atitude dele e que ele não é confiável mesmo ele estando do lado delas. Aí a Pitel disse que parece que os meninos se fecharam em um grupo e que elas só colaram neles porque eles são um bando de malucos iguais a elas. Ainda assim, a Vanessa com V reclama que ela não pode confiar em ninguém no BBB, que em uma semana ela não conheceu ninguém aí. Aí não, já deu, né, gente, com relação a essa menina. E que ela queria ter uma amiga mulher em que ela pudesse confiar. Mas que, por enquanto, isso não seria possível lá dentro. Aí lá no quarto do líder, a Lady Ellen desabafou que ela tá com medo de virar alvo do quarto Floresta por ela estar junto da Beatriz, da Denisiane e da Alane. Eles também dizem que a relação da Alane com o Nizam esfriou mesmo e que não tem chances dos dois voltarem a se falar como antes. E para ver se as coisas esquentassem um pouco, um patrocinador colocou um botão amarelo no jardim. O Nizam foi lá, apertou e já pensou que era o desafio do quarto branco. Ah, gente, por favor, né? Um botão amarelo, a cor de um dos patrocinadores, né? Ele podia ter pensado nisso. Foi uma ação de um patrocinador, onde eles ganharam presentes e comidinhas ali. Foi nada demais, nada preocupante. Outros destaques do dia foram esses. O Rodriguinho disse que ia pedir uma mordaça na despensa para Yasmin parar de comer porque ela está comendo demais. Esse aí já perdeu a noção completamente. A Yasmin contou no confessionário, no raio-x, que ela está se sentindo muito incomodada por estarem falando de sua relação com a comida, pois ela já teve compulsão alimentar e que isso é um assunto muito sério e muito grave para ela. Também teve uma aposta do Nizam de que a Denisiane e o Matheus formarão o casal. Ele falou isso para Pitel e para Fernanda após observar que o Matheus fez uma massagem na Denisiane. E o resto do dia, até o fechamento desse vídeo, foi só uma tarde de curtição na piscina, com músicas, dancinhas e tudo isso aí que você já sabe. O que esperar da eliminação de hoje? O Sincerão não foi a melhor dinâmica do BBB até aqui, mas atingiu o objetivo que a Globo queria, que era o de evitar maiores barracos, mas mantendo o foco de tensão em cima de quem está se destacando no paredão. Então, quem acabou se destacando positivamente no Sincerão tem muito mais chances de ficar no programa. Já quem não teve o mesmo destaque ou não soube aproveitar essa oportunidade, não vai se dar tão bem assim. Dito isso, a Beatriz e o Davi parecem ter as torcidas mais fortes nesse momento. Seja pelo sofá nos votos únicos, seja pelo voto de torcida mesmo do reality que a gente já está acostumado. Então, é quase certo que os dois vão ficar. O Pisani entrou no paredão errado e vai acabar pagando o pato. Ele poderia ter uma chance se ele tivesse dito lá no Sincerão, tivesse sido incisivo e contado que o Rodriguinho falou do corpo da Yasmin e que o Nizam foi sim maldoso com a Vanessa com V, porque ele viu isso tudo. Eu achei que foi uma oportunidade perdida que ele poderia ter aproveitado. Seja como for, o grupo do quarto Floresta vai perder o seu primeiro integrante. O Pisani também vai pagar o pato dos respingos do Nizam e do Rodriguinho, de quem ele está próximo. Até o fechamento desse vídeo, esse era o cenário mais plausível. Beatriz e Davi voltando, Pisani eliminado. Eu vou achar bom, eu não vou negar pra vocês não. Só assim, pro pessoal lá entender que o jogo já tá rolando e que agora a coisa é pra valer. E deixarem de serem burros, né? Se eles tivessem montado uma estratégia e mandado uma Raquel pro paredão, eles não estariam perdendo um integrante agora, né? A gente, inclusive, vai te contar isso aí ao vivo depois da eliminação aqui no Faropop. Então, fica ligado com a gente.